Fala, concurseiro! Vamos conversar sobre como estudar a teoria de diversas disciplinas com técnicas eficientes. Mas antes, gostaria de me apresentar. Eu sou a Milena Machado, mentora aqui do QConcurso, e vou te auxiliar durante essa preparação. Bom, quando nós falamos sobre como estudar a teoria, nós temos ali um edital cheio de matérias. E os concurseiros costumam olhar aquele edital e ficar desesperado, porque são muitas matérias e nós precisamos chegar competitivo na prova sabendo todos esses conteúdos. Para isso, nós precisamos de uma organização dessas disciplinas em um formato de ciclo de estudos. Mas como que eu organizo um ciclo de estudos? Eu vou ter no edital diversas matérias. Então, eu vou organizar essas matérias em uma ordem preferencial. Vamos supor que eu tenho 10 disciplinas. Eu vou organizar de 1 a 10 todas essas matérias em ordem de prioridade. Então, a gente vai olhar um edital por vez. Não dá para eu falar para você que sempre vai ser nessa ordem, porque vai depender do edital. Então, a ordem de disciplinas vai ser de acordo com a prioridade do assunto em relação àquele edital específico. Por exemplo, uma matéria tem peso 1 ou peso 2 ou peso 3. Ou uma matéria tem o mesmo peso, porém com um número de questões diferentes. Então, eu tenho 20 questões de uma disciplina A, 30 questões da disciplina B, 5 questões da disciplina C. Então, a gente vai destinar mais tempo dentro do ciclo de estudos para aquelas matérias que possuem uma maior pontuação. Então, a gente vai priorizar o quantitativo de horas em relação a essas matérias. Então, quando a gente vai estudar a parte teórica, não é simplesmente abrir o material, o PDF, a videoaula e sair assistindo. A gente precisa ter uma organização, saber por onde a gente vai começar e por que a gente vai começar por aquela matéria. Não é para você escolher a matéria que você mais gosta, mas sim aquela que realmente vai fazer diferença na sua preparação em relação à ordem de prioridades. Então vamos organizar um ciclo, selecionar todas as matérias do seu edital. Tendo feito isso, a gente vai olhar a prioridade, a gente vai olhar qual matéria tem o maior peso naquela prova. E a gente vai selecionar, por exemplo, 4 matérias, 5 matérias, 6 matérias. Vai depender de quantas horas você tem disponível para estudar. Se você tem apenas 2 horas para estudar por dia, a gente não vai colocar 6 matérias para você estudar. A gente vai colocar, por exemplo, 3, 4 matérias. Mas só isso? Sim. Por quê? Senão fica difícil você conseguir absorver os conteúdos, fixar aqueles conteúdos daquela disciplina, sendo que cada disciplina uma infinidade de tópicos. Então a gente precisa não apenas organizar as matérias, mas os tópicos de cada matéria. A gente precisa estudar de uma forma direcionada. Então por isso a gente vai organizar os ciclos, as disciplinas dentro desse ciclo e cada vez que você for ver uma matéria, você vai inserir um tópico daquele conteúdo, pode ser na ordem do seu curso mesmo, tá bom? Então, nós temos muitas matérias, organização e ciclo de estudos. Organizei, já sei quais matérias eu vou ver primeiro, mesmo que seja uma matéria que eu não goste muito, a gente vai precisar estudar. Feito isso, eu vou saber ali quanto tempo eu vou destinar para cada disciplina dentro do meu ciclo. Uma matéria pode ter 2 horas, outra 4 horas, outra 6 horas dentro do ciclo de estudos. Isso vai depender da prioridade daquela matéria e também da sua disponibilidade. Então, por exemplo, tenho 2 horas para estudar, selecionei 3, 4 matérias. Tenho 4 horas, 5 horas para estudar, posso selecionar 5, 6 matérias no meu ciclo. E como que eu sei isso? Bom, a gente vai elaborar o quantitativo dentro do ciclo de acordo com a sua disponibilidade. Porém, você vai somar, né? Você vai somar todos os dias que você tem disponível e o quantitativo de horas e vai reduzir 20%. Quando você reduzir do total 20%, vai ser esse o resultado do seu ciclo de estudos. Esse quantitativo geral de horas você vai inserir naquelas matérias de prioridade que você selecionou dentro do universo de matérias que você precisa estudar para aquele concurso. Então, você vai distribuir esse quantitativo, retirando os 20%, dentro daquelas matérias no seu ciclo. Então, algumas você vai colocar um tempo maior, outras um tempo menor, tudo bem? Feito isso, a gente já pode começar a fazer a leitura do PDF
ou assistir a videoaula. Então, a partir do momento que você organizou, você elaborou o seu ciclo de estudos, você pode sim começar a ler o PDF ou assistir a videoaula. Mas o que é melhor? Ler o PDF ou assistir a videoaula? Isso aí todo concurseiro fica me perguntando. Professora, eu leio ou eu assisto a aula? Algumas pessoas falam que eu tenho que ler, outros falam que é melhor a videoaula. Então, isso vai depender de cada aluno. Eu não posso falar para você que você só vai passar no concurso se você ler PDF ou se você assistir videoaula. Cada pessoa aprende de uma forma diferente. Então, você pode aprender muito mais assistindo a videoaula, assim como você pode aprender lendo o PDF. Eu gostava de ler PDFs, mas tem alguns alunos que gostam mais da videoaula. O que não pode acontecer é um estudo passivo. O que não pode acontecer é você começar a ler ali de uma forma equivocada, ou assistir a videoaula como se fosse o Netflix, encostar e ficar ali assistindo, não fazer nenhuma anotação, não fazer nenhum apontamento, não elaborar o seu material de revisão. Então, isso sim será um grande erro. Mas a prioridade entre PDF ou videoaula vai depender de cada aluno. A leitura ela é muito importante por um ponto bem específico. Por exemplo, na hora da prova, o professor não vai estar lendo aquela questão para você. Você não vai ter uma videoaula dando todo o passo a passo da questão. Você vai precisar ler, interpretar e resolver. Então, se você não tem uma certa habilidade com leitura, se você não pratica a leitura, vai ser mais complicado para você na hora da prova, por exemplo. Então, é muito importante a gente colocar um hábito de leitura. Por mais que você goste de assistir videoaulas, seria interessante, em algumas matérias, priorizar o estudo por PDF. Além de ser um estudo mais dinâmico, um estudo um pouco mais rápido do que a videoaula. Alguns assuntos, por exemplo, com 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, você consegue concluir com o PDF. Mas, se você optar pela videoaula, você pode demorar 20 horas, por exemplo, assistindo às videoaulas. Então, a minha dica é a seguinte: se você vai optar pela leitura de um PDF, estudar a teoria por PDF, faça uma leitura dinâmica. Nada de ficar lendo, tentando decorar e voltando na página anterior, naquele assunto anterior. Tenta fazer uma leitura mais dinâmica. A nossa ideia principal, no primeiro contato com a matéria, é ter uma visão geral, uma visão ampla do assunto. Não é decorar, porque você não vai conseguir decorar. Amanhã você vai esquecer 50% do que você estudou. E isso, a curva do esquecimento fala sobre isso. Eu tenho um estudo científico sobre isso, pode pesquisar aí. Então a gente precisa revisar para conseguir fixar esse material. Então depois do estudo teórico, é o primeiro passo. Você vai precisar fazer revisões passadas, resolução de questões. De forma gradativa, você vai conseguir sim armazenar e fixar esse conteúdo. Sendo assim, a gente vai avançando. Então, se você vai optar pela videoaula, você também precisa fazer um estudo mais ativo, você precisa fazer umas marcações, alguns apontamentos. Você pode elaborar, por exemplo, um mapa mental, um flashcards, mas é importante que você não cruze seu braço e fique assistindo a videoaula como se fosse um Netflix, porque você está estudando. Não faça um estudo de forma passiva. Tenha mais atitude durante a sua preparação, principalmente quando você for assistir uma videoaula. Então, quando a gente fala sobre estudar a teoria, você vai fazer a opção ou PDF ou videoaula. Jamais os dois ao mesmo tempo, naquele assunto, tá? Mas você pode, por exemplo, estudar por videoaula língua portuguesa, contabilidade, estatística, matemática e fazer a opção dentro do mesmo edital por PDF na parte de direito, na parte administrativa, algumas matérias você selecionar por PDF e outras por videoaula, a depender do seu grau de dificuldade em cada uma delas. Então isso vai variar de aluno para aluno, mas é necessário ter esses cuidados, tá bom? Bom, pessoal, então durante o nosso estudo teórico, o que é mais importante? É a organização, é saber quais matérias que nós vamos estudar nesse primeiro momento, não é abraçar todo o edital, estudar todo aquele conteúdo de uma só vez. A gente precisa selecionar em ciclo de estudos, a depender da realidade de cada um, da disponibilidade de cada um. Feito isso, a gente vai optar qual matéria por videoaula, qual matéria por leitura de PDF e depois disso a gente vai precisar, durante o estudo teórico, elaborar um material de revisão, porque a gente vai precisar revisar
Se você não revisa, você não lembra. E se você não lembra, você não acerta questões. E sem acertar questões, você não passa no concurso. Então, é um passo a passo. E é isso que eu gostaria de conversar com você na aula de hoje. E claro, se você ainda não conhece as nossas mentorias, eu te convido a conhecer.